Liturgia da Palavra. O Verbo se fez carne para a salvação do mundo. Essa salvação, presente na vida do ser humano, continua atuante por meio do anúncio dos embaixadores da Palavra, daqueles que anunciam o reino de Deus presente na história humana, iluminados pela unção e ação do Espírito Santo. Porém, há necessidade de que o ser humano se abra a essa graça divina, a fim de que a obra de Deus continue seu processo de redenção na humanidade. Com muita alegria, amor, carinho, ouçamos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvação do nosso
Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá o testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente,
porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Vamos receber a bênção e sem palmas. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez os saúdo. Então, Jacir, agradeço a oportunidade que me dá de presidir esta Eucaristia na sua diocese, Dom Tarcísio. E assim também eu quero aproveitar para, em nome da província eclesiástica de São Paulo, Dom Tarcísio, desejar a você boas-vindas. Seria redundante, porque você já trabalhava na província eclesiástica de São Paulo, mas agora com nova missão. E aqui estão a maioria dos bispos da província eclesiástica de São Paulo, que, portanto, neste momento conosco e desejam que Deus o ilumine e abençoe na sua nova missão. Também saúdo de modo particular os familiares de Dom Tarcísio, que vieram lá do Espírito Santo para acompanhar este momento na vida de Dom Tarcísio e lhe dar coragem e força. Todo o meu apreço, portanto, a vocês que conhecemos lá no Espírito Santo, quando da ordenação episcopal de Dom Tarcísio, família grande, família generosa, que deu um filho à igreja, mais de um, né? Mas Dom Tarcísio, que agora é bispo, veio para São Paulo e ficou em São Paulo, no estado de São Paulo. Obrigado a vocês, familiares, que deram um filho à igreja, e seja incentivo a todas as famílias que têm um filho, uma filha que está em missão, uma vida consagrada, missionário na igreja. É um grande dom, sem dúvida, é um grande dom, uma grande bênção para as famílias. Que isto possa continuar. Os vocacionados e vocacionadas saem normalmente das famílias, de famílias que cultivam a fé, que apreciam a vida cristã, a igreja, a participação na vida da igreja. Daí nascem as vocações. Que continue assim também daqui por diante, de famílias, das nossas comunidades, das vossas comunidades, saiam vocações para a vida da igreja. Eu quero tomar como ponto para a nossa reflexão neste momento o lema episcopal de Dom Tarcísio: e habitou no meio de nós. Quem habitou no meio de nós? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Foi essa, sem dúvida, a razão por que escolheu este Evangelho, o prólogo de São João, para ser o Evangelho da missa da posse como bispo coadjutor em Santos. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Este trecho do Evangelho de São João é maravilhoso. No contexto do Evangelho de São João, vocês não vão encontrar a narrativa da Anunciação, nem do nascimento em Belém, do Natal.
mas encontram o prólogo, logo no começo, que é uma reflexão teológica bonita sobre aquilo que de fato aconteceu na Anunciação, aquilo que aconteceu em Belém, no nascimento, na infância de Jesus e depois em toda a vida de Jesus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Deus sempre quis estar muito próximo dos homens, e nós o vemos desde o Antigo Testamento, quando Deus está próximo do seu povo em todas as circunstâncias, e esta é uma certeza que acompanha o povo de Deus, e é a chamada constante dos profetas que recordam que este povo é o povo de Deus e que deve ser no mundo um sinal de que Deus está com a humanidade, não está longe, e que Deus é um Deus vivo, atuante, Deus misericordioso, que de vez em quando, como o pai puxa a orelha dos filhos para educá-los, aqui não pode mais puxar a orelha, né? Para educar os filhos. São os castigos que de vez em quando Deus permitia para que as pessoas, o povo de Deus, caíssem na conta da sua infidelidade, de quando estavam longe de Deus e por isso não mais também podiam experimentar a bondade de Deus. Mas era só acolher de novo o chamado, a conversão. Volta, Israel, para o teu Senhor, volta para casa, volta para o teu Senhor. E assim de novo os braços da misericórdia de Deus se estendiam ao seu povo, Deus no meio do seu povo. E a promessa bonita dos profetas, quando falam do Messias, daquele prometido, daquele tempo quando Deus seria realmente presença no meio da humanidade, não mais só de um povo, mas para toda a humanidade. Que nome bonito o profeta lhe dá. Ele será Emanuel, que significa Deus no meio de nós. Deus no meio de nós. Pois bem, quando São João fala de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, do mistério do Verbo, da Palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, São João tem presente esta grande promessa: ele será Emanuel, Deus no meio de nós. E Deus no meio de nós é vida, é salvação, é tudo o que nós possamos querer com Deus no meio de nós. É, portanto, uma promessa do Antigo Testamento, que Deus fez ao seu povo, de ser Deus no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que nós vemos acontecer ao longo da vida de Jesus, não é bem isso mesmo? Em sinais, isso já acontece no Natal, quando os pastores acorrem para o lugar onde está o menino, Maria e José, levam seus presentes, adoram, e depois voltam falando a todos, e todos se agitam querendo ver este menino. De longe vêm os magos para ver este que foi prometido e que nasceu. Jerusalém se agita. De novo, quando o menino é levado ao templo, o templo todo se volta para o menino, porque entra no templo aquele que é o Senhor do templo. Ele é apresentado para a humanidade, Deus no meio de nós. Este menino será grande. Pois bem, quando Jesus começa a sua vida pública, rodeado de povo, rodeado de gente, de todo tipo de sofredores, de pessoas com angústias, sofrimentos, doenças, de todo tipo de aflições, cercam Jesus. É bonito ver como constantemente no Evangelho Jesus está cercado de pessoas, nunca está só. Até mesmo quando quer ficar só, tem que fugir de noite para passar a noite em oração. Mas apenas o dia clareia, o povo corre a procurar. Onde está? Onde está? E procuram todos. Todos te procuram, diz os apóstolos. Todos procuram, todos rodeiam Jesus. Ele no meio do povo, Deus no meio do povo. O povo sabe, ele é alguém diferente, não tem ideia muito clara, mas sabe que dele sai uma força que cura todos. Ele tem palavras de vida eterna. Ninguém fala como ele
com autoridade. Ele dá ordens ao mar, ao vento, à tempestade. Ele manda embora os demônios, eles obedecem. O povo percebe, ele tem a força de Deus. Deus no meio de nós, Ele está no meio de nós. Eles percebem. Com Ele, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus se faz próxima. E São Mateus observa, mais uma vez, lembrando de Isaías, Ele se carregou de nossos sofrimentos, de nossas dores. Ele se carregou de nossas angústias, para todos curar. Ele se fez, portanto, um com a humanidade, e foi até o extremo, como vai lembrar São Paulo depois na carta aos Filipenses. Ele se fez solidário, obediente, até a morte de cruz. Foi até o lugar dos últimos condenados, dos desprezados ao extremo, que era a morte de cruz. Pois bem, colocou-se com todos, ao lado de todos, para todos redimir, levantar, soerguer, estender a mão, fazer perceber que Deus tem um olhar de misericórdia, de salvação para todos. Ninguém está tão fundo no poço que não possa esperar na mão estendida de Deus. Em Jesus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a salvação de Deus se faz próxima. Quando, no fim de sua vida, os apóstolos percebem que ele está se ausentando, fala da sua ausência, que vai para o céu, que vai se ausentar. Ele, porém, percebe esta angústia, diz: não se aflijam, eu vou, mas voltarei a vocês, eu estarei sempre com vocês, todos os dias até a consumação dos séculos, não os deixarei órfãos. Depois promete: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estou eu no meio deles. Por isso que a igreja, na sua liturgia, e nós o fazemos, manifesta essa convicção. Quando vocês, a saudação do sacerdote, do celebrante, respondem: Ele está no meio de nós, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É a fé da igreja, 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está no meio de nós. Não tenha medo, diz Ele, eu estarei com vocês em todas as circunstâncias, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão testemunhas de mim, portanto, desta presença. Uma presença que não é uma presença vazia, presença do Filho de Deus no meio de nós, do Salvador, do poderoso, do misericordioso, do justo, daquele que é o caminho, daquele que é a luz, daquele que é a vida. Ele está no meio de nós. E todos podem chegar a Ele, todos têm acesso a Ele, quem tem fé, quem queira chegar junto dEle. Ele está no meio de nós. Pois bem, meus irmãos, na tomada de posse do bispo, nós refletimos sobre a igreja. É o fato da igreja, o bispo tomando posse. Bispo que chega, o pastor e guia da comunidade diocesana, aquele que na comunidade diocesana representa justamente o apóstolo, unido aos demais bispos, portanto ao colégio dos apóstolos, que tem à frente o Papa, sucessor de Pedro, aquele que justamente é o centro da unidade da igreja, representando Jesus, o bom pastor, o pastor universal da igreja. Pois bem, vejam bem que bela lição este lema de Dom Tarcísio nos traz sobre o que é a igreja. Que somos nós, o que são vocês? Somos nós. Nós somos as testemunhas de Jesus Cristo que está no meio de nós. A igreja é testemunha de Jesus Cristo, do seu Evangelho. E sem isso a igreja não seria a igreja de Jesus Cristo, se perdesse essa relação com Ele, se esquecesse essa relação com Ele. Vocês terão ouvido a palavra
palavra do Papa Francisco, já no primeiro dia depois da sua eleição como Papa, quando ele celebrou a missa com os cardeais na Capela Sistina, e se perguntava também isso: afinal, o que é a Igreja? Quem somos nós? Quem é o Papa? Quem são os bispos? À frente da Igreja, sem Jesus Cristo, sem a referência constante a Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, a Igreja, diz o Papa, se tornaria bem uma ONG piedosa, mas não mais a Igreja de Jesus Cristo. Poderia fazer coisas boas, mas não seria a Igreja de Jesus Cristo se ela deixasse constantemente de ser esta testemunha, de ter essa relação com Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado, aquele que por nós é sinal do perdão, da misericórdia de Deus, da solidariedade com a humanidade até o fundo do poço, da mão estendida. E Jesus Cristo vivo, ressuscitado, presente no meio de nós, com a força do Espírito Santo que transforma os corações, que com sua palavra continua a nos chamar a segui-lo, a nos convertermos a Ele, a acolhermos justamente o bem do reino de Deus, que é bem para a humanidade. Sem essa relação com Jesus Cristo, nós poderíamos ser uma organização humana interessante, que pode fazer muita coisa interessante, mas não seríamos mais as testemunhas de Jesus Cristo. Na oração da missa, desta missa de hoje, missa pelo bispo e pela igreja local, a oração concluía mais ou menos nesses termos, e vocês têm um livrinho na mão, onde podem ver. A oração concluía pedindo que o vosso povo, que portanto a igreja, seja no mundo um sinal, um instrumento da presença de Cristo. Que vossa igreja seja no mundo um sinal, um instrumento da igreja, de Cristo, de Jesus Cristo. E aí nós recordamos justamente o papel de cada uma das nossas igrejas, nossas paróquias, nossas comunidades, nossas organizações eclesiais e toda uma diocese com toda a variedade de expressões da vida eclesial que estão aí sob a supervisão e a coordenação do bispo, que é a igreja com todas as suas obras sociais, os seus movimentos pastorais, que é a igreja com todas as suas escolas, rádios, sites de internet, jornais, que é a igreja com todas as suas famílias católicas, que é a igreja com todos os seus leigos atuantes na comunidade humana, na diversidade dos pensamentos, das religiões e não religiões, na diversidade das ideologias, que é a igreja testemunha de Jesus Cristo. Ele está no meio de nós, testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, constantemente levando o fermento do Evangelho por meio do mundo, da sociedade. E se alguma organização de igreja não tivesse essa finalidade, perdeu a sua essência, perdeu a sua referência. E é aí que nós entendemos o que pede o Papa na Evangelii Gaudium, na exortação apostólica, como já havia sido pedido na Conferência de Aparecida: conversão, conversão pastoral. Novamente voltar a ser aquilo que é a sua natureza, a sua finalidade, para não virarmos ONGs piedosas apenas. Que é a igreja, senão a comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, daqueles que constantemente apontam, fazem perceber: Ele está no meio de nós, Ele é a nossa referência, Ele dá consistência à nossa fé, dá consistência às nossas ações, aos nossos projetos. Nós somos, portanto, como a oração nos fazia pedir, sinais e instrumentos de Jesus Cristo no meio do mundo, da sua palavra que constantemente continua a ser proclamada com fidelidade, com autenticidade, com poder, com autoridade. Sim, com a autoridade que Jesus Cristo deu aos apóstolos e à igreja. Sinais
de Jesus Cristo, que continuamente continua a enriquecer a humanidade com os dons do perdão, das suas muitas formas de consolar, confortar, dar vida, animar, encarregar a humanidade. Falo dos sacramentos, das bênçãos e tantos outros sinais da graça de Deus que na igreja continuam a ser colocados à disposição de todos aqueles que com fé queiram recebê-los. Que é a igreja, senão aquela presença pastoral do bom pastor, preocupado justamente com a situação das pessoas, do pastor que não descansa enquanto tem uma ovelha que ainda está longe, que está sofrendo, uma ovelha que está em perigo. Que a igreja, senão esta comunidade pastoral, onde todos participam dessa preocupação do Cristo bom pastor, e de muitos modos a tornam real. Pois bem, que a igreja, senão sinal, anúncio da vida plena que Jesus prometeu, sem nos iludir que o paraíso não é neste mundo, sem nos iludir que aqui já é tudo. Jesus Cristo nos abriu para a grande esperança. Que a igreja, senão testemunha desta grande esperança, para que ela seja lembrada constantemente, que as pessoas não deixem de buscá-la, que as pessoas não se fixem simplesmente com o nariz colado ao chão nas realidades presentes e percam de vista este horizonte maravilhoso das promessas de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, e habitou no meio de nós, e continua a habitar no meio de nós, e nós somos as suas testemunhas, nós somos os sinais de que Ele está no meio de nós. Que a Diocese de Santos, com a presença de Dom Tarcísio, Dom Jacir, possa continuar a ser esse sinal, instrumento da presença de Jesus Cristo no meio do seu povo. Ele está no meio de nós, com todas as situações lembradas por Dom Jacir no início, e lembradas olhando de um lado para o vasto litoral, do outro lado olhando de costas para a serra, que ainda tem Diocese de Santos também nas encostas, de outro lado olhando para o vasto oceano, levando o mar para mares mais profundos, que muita gente vai, vem para Santos e tantos cantos do mundo, e a quem também se estende o olhar pastoral dessa diocese. Que o Espírito Santo ilumine e conduza o coração dos pastores da diocese e de todo o povo de Deus que aqui é testemunha de Jesus Cristo. Amém.